Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição com a nossa Escola Bíblica Dominical com a revista Conimadeb. Na Escola Bíblica Dominical estamos estudando a Bíblia. Sim, a formação da Bíblia, do cânon, entendendo as partes Antigo e Novo Testamento. E hoje nós vamos estudar o cânon bíblico. O texto áureo da nossa lição se encontra em Provérbios, capítulo 30, verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nela se refugia. Olha aí, a palavra de Deus é comprovadamente pura e é um escudo para quem nela se refugia. A verdade central desse verso é que a palavra de Deus é perfeita e que é digna de nossa devoção, comunhão. A leitura bíblica em classe se encontra no Salmo 119. O Salmo 119 inteiro é sobre a palavra de Deus. Mas nós vamos ler do verso 160 ao 163. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que se encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Maravilha, não é? Desse salmo. Vamos à introdução. Como aprendemos anteriormente, a Bíblia Sagrada é um conjunto de 66 livros. Esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo para testificar a realidade de formar o que conhecemos por Escritura Sagrada. Houve um processo criterioso ao longo dos séculos que separou os 66 livros, entre outros que ocorriam em espaço dentro dela. Há só 66 livros? Não, há mais, mas os demais não foram considerados devido a esse processo criterioso da escolha daquilo que nós chamamos de cânon sagrado. O que é o cânon da Bíblia? Vamos a uma definição. A palavra cânon é procedente do vocábulo hebraico de kanesh e do grego de kanon, e basicamente possui o mesmo significado de uma vara de medir, uma regra ou um critério. Podemos definir da seguinte maneira o cânon das Escrituras. É uma coleção de livros reconhecidos pela Igreja como inspirados pelo Espírito Santo após um criterioso processo de escolha, minucioso processo. Ao contrário do que muitos imaginam, as Escrituras originalmente não estavam organizadas em 66 livros, como hoje conhecemos. Antes de reunir os 66 livros que nós chamamos canônicos e inspirados, foi necessário definir quais desses livros, por meio de um longo e minucioso processo, faria parte do cânon da Bíblia. Então, a canonização foi apenas um reconhecimento da inspiração. A inspiração das Escrituras não depende da aprovação humana. A canonização dos livros foi apenas o reconhecimento. É como você conhece uma coisa de valor, um diamante, reconhece ele. Mas o homem não produz o diamante. A Bíblia é um diamante e apenas o reconhece o valor. Então, a canonização foi o reconhecimento de uma obra que era singularmente divina. O processo para a definição do cânon se iniciou com rabinos judeus e eruditos. E em relação, eruditos que têm vasto conhecimento, sábios, não é? Em relação ao Antigo Testamento, e séculos depois, também com os cristãos primitivos. Muita gente pergunta por que a igreja levou tanto tempo para reconhecer os escritos canônicos do Novo Testamento. É porque a igreja era perseguida até o 3º século.
Então havia uma perseguição, e nessa perseguição destruía-se as escrituras dos cristãos. Foi só então a partir do terceiro século, com Constantino, oficializando o cristianismo e dando liberdade, é que os cristãos começaram a se reunir agora para decidir qual eram os livros. No caso dos judeus, aconteceu logo após a destruição do templo. Quando o templo é destruído no ano 70, no ano 90, eles se reúnem para decidir a formação do cânon hebraico. Vamos aos critérios para a canonização dos livros, que é o que muita gente pergunta. Mas por que esses livros? Quais foram os critérios? Vamos lá. Os sábios judeus e cristãos examinaram cuidadosamente o texto para comprovar se esse fato foi inspirado. Eles aqui avaliaram a coerência do conteúdo, a harmonia dessa parte com todo o caráter edificativo. Outro ponto avaliado foi a antiguidade do texto, principalmente em relação a alguns livros também do Novo Testamento. A formação do cânon do Novo Testamento se deu após a Era Apostólica, período em que já havia muitos escritos. Então, a antiguidade do texto foi adotado como um dos critérios para a inclusão do livro no cânon sagrado. Se o livro também circulava pelas igrejas, se eles eram aceitos. Vamos ao exame do autor. Quem escreveu o texto, será que era digno de confiança? Foi alguém reconhecido como homem de Deus? No caso do Antigo Testamento, o Pentateuco foi atribuído a Moisés. Portanto, ele era portador de uma mensagem divina. Foi também, no caso do Novo Testamento, foi um dos apóstolos, um dos discípulos de Cristo ou discípulo de algum apóstolo. Essas eram perguntas feitas em relação aos autores dos livros, que concorriam a um espaço no cânon. Paulo costumeiramente citava o seu nome em seus escritos, mas em todos os escritos do Novo Testamento tiveram esse cuidado, e foi um dos motivos da maior demora na aceitação de muitos livros. A aceitação do livro também era pela comunidade dos fiéis. O que define o cânon era a comunidade de fé que aceitava eles. Os escritos deveriam ser compatíveis com tudo que normalmente era aceito pela comunidade do povo de Deus. A circulação do livro, quando o livro circulava, também foi um dos critérios analisado, e alguns livros foram rejeitados porque não circulavam e, consequentemente, não eram conhecidos. Outros foram aceitos totalmente devido a sua pouca circulação, mas porque era atribuído como inspirado. E isso quem define, novamente, era a comunidade de fé. Vamos às datas que foram decididos os cânons. O cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi concluído desde o tempo de Esdras, 445 a.C. Alguns acreditam que foi Esdras quem reuniu o cânon do Antigo Testamento. E ele foi formado por aproximadamente, levou 1000 anos, vai de Moisés, de 1491 a Esdras, 445. Esdras, na qualidade de escriba, versado e sacerdote, reuniu os rolos contendo os conteúdos inspirados pelo Espírito Santo e encerrou o cânon do Antigo Testamento em seu tempo. Mais tarde, depois da destruição do templo, no ano 90, em Jamínia, eles se reuniram, os judeus, e concluíram que esses livros, esses nossos 39, que na verdade para os judeus é só 24, por causa da forma como eles dividem, decidiram que esses livros, que é exatamente igual aos nossos 39, alguém perguntou, por que os judeus só têm 24? Porque, por exemplo, a gente tem 1º e 2º Samuel, para eles é só Samuel. A gente tem 1º e 2º Reis, para eles é só Reis.
A gente tem primeiro e segundo Crônicas, para eles é só Crônicas, não é? Então aqui nós temos, só pelo fato de eles reunirem primeiro e segundo, nós já temos 6 livros, que representa 3 no cânon. Nós temos 12 profetas menores, para eles é os 12. Então, os 12 é um livro só. Os profetas menores formam um cânon, um rolo só. Então, aí já diminuiu 12, com outros 3 que nós diminuímos. Se nós vemos que 39 menos 15 já vai dar 24 livros, mas é os mesmos 39 do nosso Antigo Testamento. Vamos ao cânon do Novo Testamento. Os 27 livros foram escritos aproximadamente, aqui de 100 anos, mas na verdade 50, porque foi do ano 50 ao ano 100. Não é? O que demorou foi o reconhecimento canônico de tais livros, e isso devido ao cuidado das provas consistentes da inspiração divina. Devemos lembrar que havia muito evangelho gnóstico, né? Então, eles tiveram esse cuidado. E nesse período havia muitos escritos heréticos, espúrios, com pretensão e pseudográficos, levava nome, não é, dos apóstolos de Cristo, mas com a intenção de entrar ali e clamar para ser autoridade apostólica. E depois, mais tarde, foram rejeitados esses livros como apócrifos, que significa espúrio, obscuro, ninguém sabe de onde vem. E o reconhecimento do cânon do Novo Testamento se deu no terceiro concílio de Cartago, em 397, e depois, mais tarde, em 405, foi a confirmação do cânon. Quanto aos livros apócrifos, a palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto, obscuro. No contexto religioso, o termo significa não genuíno, não é um dos livros que é aceito. E existem muitíssimos livros apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Os mais conhecidos apócrifos do Novo foram escritos entre Malaquias e Mateus, ou os apócrifos do Antigo, aqui ele diz Novo, mas não é Antigo, né? Corrige aí, é AT. Foram escritos entre Malaquias e Mateus, ou seja, um período interbíblico. Surgiram muitos apócrifos do Antigo Testamento. Nesse período de 400 anos que nós cremos que Deus não levantou nenhum profeta até João o Batista, onde não houve uma revelação divina. E aí diversos livros foram escritos, principalmente no grego. Há certos livros do Antigo Testamento que só tem na Septuaginta, que é a versão grega da tradução do hebraico, mas nunca apareceram no cânon hebraico. E esse foi uma das razões de se rejeitarem os livros por aparecerem somente no cânon grego e não no hebraico, na Septuaginta e não exatamente na Bíblia hebraica. Esse fato já desqualificou tais livros como canônicos. Na Bíblia, por exemplo, católica, existem mais 7 livros em relação à nossa, totalizando o cânon 73. Mas também existem outros cânones que têm mais livros. O cânon etíope tem 80 livros. Eu tenho a Bíblia etíopica em casa, que tem 88 livros. Eles incluem o livro 1 Enoque, 2 Enoque, 3 Enoque e assim por diante. Então, alguns livros são incluídos na Bíblia cóptica, tem 81 livros. Então, não é simplesmente só 73. Aqui, no cânon católico, é 73. Eles não incluíram toda a apocrafia grega, mas incluíram dos 15 apócrifos no grego, eles incluíram 7. E isso deve porque a Igreja Católica decidiu no Concílio de Trento a inclusão desses 7 livros. Há alguns católicos que chamam eles de deuterocanônicos, ou seja, como um segundo cânon. E algumas Bíblias evangélicas que até publicam esses livros, né, apócrifos, a King James original publicava como um apêndice a ela esses livros.
e são incluídos 7 livros apócrifos, além dos acréscimos, apêndices a livros apócrifos. Novamente, apêndices quer dizer complementos. Então, algumas Bíblias, como eu disse originalmente a King James, tinha os livros e hoje podemos comprar algumas Bíblias que vêm os livros também apócrifos, né, incluído. Eu comprei outro dia uma Bíblia de Geneva, que também tem os apócrifos incluídos como suplementares. Bom, conclusão. Como pudemos ver e aprender aqui, o processo de canonização das Escrituras levou muito tempo e utilizou muitos critérios, né? A canonicidade dependia da autoridade do livro, da circulação, da antiguidade, conforme mencionamos, e isso atesta, mais uma vez, a inerrância bíblica e o cuidado divino em preservar as Escrituras. Podemos declarar que, com convicção, os livros que nós temos em mãos é a palavra do próprio Deus, e é a palavra pura e confiável, e é para nós, comunidade da fé, que cremos nesses livros, a nossa regra de fé e prática. Daí a importância. Nós podemos ler outros livros? Sim, podemos. Só não podemos colocar eles como doutrinas ou regra de fé e prática. Podemos ler com valor histórico, do mesmo jeito que lemos outros livros, mas como livro sagrado, somente os 66 livros da Bíblia. Para nós, esses livros são a palavra de Deus. Bom, vamos aos exercícios dessa lição. Essas lições têm sido menores do que as demais, mas é que o escritor ele vai direto ao ponto, e isso é muito bom para nós termos uma boa base das Escrituras. Vamos lá, primeira pergunta, qual é a origem e o significado da palavra cânon? Né? A origem e significado. Bom, nós vamos ver que a palavra cânon, ela vem de origem da própria, às vezes a palavra cânon vem do grego, de canon, não é? Que não foi traduzido, mas foi transliterado. Algumas palavras são transliteradas e canon é uma delas. A palavra canon, então, é procedente também do vocábulo hebraico de kanesh e do grego de canon. E basicamente possui o mesmo significado de uma vara de medir, de uma regra ou critério. Basicamente é a regra ou critério que aceitou que esses livros eram considerados inspirados e sagrados. Vamos à segunda pergunta. De acordo com a lição, como podemos definir o cânon das Escrituras? Bom, a resposta é que podemos definir o cânon como uma coleção de livros reconhecidos pela Igreja como inspirados pelo Espírito Santo e após um criterioso processo. Não foi algo assim decidido à la volonté, né? Houve um processo de escolha, houve um concílio para decidir esses livros, e eles foram aceitos como livros de fé. De acordo com a lição, o que os sábios judeus e cristãos avaliaram no texto bíblico para a concretização do cânon, ou seja, quais foram um dos critérios? E aqui a resposta é, eles avaliaram a coerência do conteúdo, eles avaliaram a harmonia dessa parte com o todo e o caráter edificativo que tinha para a comunidade de fé. Foram esses critérios, entre outros, claro, que foram decididos a canonicidade. Quarta pergunta, quando e em que ocasião se deu o reconhecimento do cânon do Novo Testamento? E a resposta é, o reconhecimento do cânon do Novo Testamento se deu no terceiro concílio de Cartago e levou em 397 depois de Cristo. E levou tempo, como nós dissemos, por causa dessa que a igreja era perseguida. Quinta pergunta, o que significa o termo apócrifo no contexto religioso? O termo apócrifo significa, no contexto religioso, não genuíno. E o termo em si quer dizer obscuro,
sem entender a procedência correta, e aí está o termo apócrifo. Há vários apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Bom, espero que você tenha entendido melhor porque a nossa Bíblia tem 66 livros, o processo de canonização, quando se deu a canonização desses livros, e que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Nesse canal nós comentamos 5 revistas de escola dominical. A revista CPAD, a revista Betel, a revista CADB, a revista Central Gospel e a revista da Conimadeb. Olha, tem muita gente que ainda não sabe desse canal, porque só o comentário das 5 revistas era para nós ter milhões de seguidores, né? De cada convenção, por exemplo, da Conimadeb, já são milhares de pessoas que poderiam estar assistindo a lição da escola dominical. Só acionar o nosso canal por cada lição, né? Imagine a tiragem que tem da CPAD, mais milhões de revista. Então, divulgue que você está divulgando a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.